A minha presença aqui nessa tribuna vem muito em função de observação de fatos que têm ocorrido ao longo desses últimos meses. E venho falar exatamente sobre o papel do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, inclusive já com a operação da Polícia Federal, a Operação Zelotes, que desmantelou completamente esse conselho que foi criado em 2008 por medida provisória e que foi convertida em lei aqui pelo Congresso Nacional. E o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, criado em 2008 por medida provisória, e hoje é a Lei 11.941 de 2009, foi instalado pelo ministro da Fazenda em 15 de fevereiro de 2009, mediante portaria de número 4109. Esse conselho ele é paritário. Ele tem hoje 72 conselheiros e nas diversas câmaras. Paritário significa dizer que metade desse conselho são indicados por os seus membros, são indicados por funcionários do governo do Estado ou pelo governo do Estado, pelo governo federal, e os outros conselheiros pelas empresas privadas, grandes empresas privadas, sobretudo bancos de grande porte, quase todos os bancos que comandam o Brasil hoje, notadamente os principais bancos. É um conselho paritário e o presidente é indicado pelo ministro da Fazenda e os outros cargos são indicados pelas empresas que compõem o conselho. Posso dizer, inclusive, que hoje a vice-presidente do conselho, desse conselho da CAF, onde teve esse escândalo todo, é uma advogada do Bradesco, que é um dos maiores devedores aqui dentro desse conselho. Tem bilhões de reais de autos de infração com débito. Uma coisa que me chamou a atenção, até porque pelo volume do débito, todas as empresas que mais devem aqui são as grandes empresas do Brasil hoje e nós vamos chegar próximo a isso. Portanto, paritário e esses autos de infração, essas multas que eram dadas por sonegação, é bom dizer que no levantamento que nós fizemos são casos de sonegação de impostos que são detectados pelos inspetores, pelos auditores, e o Conselho julga esses autos de infração, claro, com bons advogados, no sentido de evitar que essas grandes empresas paguem os impostos. Uma coisa que é de uma relevância muito grande, pelo volume de recursos que esses devedores, grandes empresas nacionais, de vários setores, do setor automobilístico, do setor dos bancos, do comércio, do setor imobiliário, tem com o governo federal. Posso dizer, presidente Ana Amélia, que bastava dessas grandes empresas, esse conselho cobrar 20% desses devedores e estaria feito o ajuste fiscal. Não precisava, de maneira nenhuma, aumentar o seguro-desemprego para 18 meses, nem o abono salarial, nem o seguro-defesa, absolutamente. Claro que essa medida provisória são analisadas e eu concordo com algumas coisas e discordo de outras coisas que estão nessa medida provisória. Mas só para ler aqui, rapidamente, o que tem de débito com o erário, com o governo federal, essas grandes empresas. Pois bem, 780 grandes empresas do Brasil têm de auto de infração a pagar 357 bilhões de reais. Eu vou repetir o volume do débito que tem as grandes empresas nesse país de auto de infração e que estão nesse conselho para julgar há muito tempo e não foram julgados. Antes quem julgava isso era o poder, o governo, o judiciário, o Tribunal Federal de Recursos que julgava esse auto de infração. Hoje não, foi criado esse conselho exatamente para não julgar,
para dar despacho de gaveta para não pagar. E aqui nesses débitos, nesses 357 bilhões de reais, tem débito do Bradesco, do Itaú, tem do Santander, do HS, de vários bancos aqui, de empresas automobilísticas, como a Ford, com a Chevrolet, todas elas com bons advogados e sem pagar o alto de inflação que foi feito pelo auditor fiscal. Então, esse conselho deveria ser extinto. Eu aconselharia até o governo federal, se tivesse que dar uma opinião, pediria ao presidente Dilma que mandasse um projeto de lei ou medida provisória acabando com o conselho. Foi um conselho criado em 2008, medida provisória, convertido em lei, e que hoje é paritário e tem metade dos componentes desse conselho indicado pelas empresas que devem ao governo federal. Foi uma maneira de conseguir que não se pagasse os autos de infração que foram dados. Então, só 780 empresas têm a pagar ao governo federal 357 bilhões de reais, que não pagam há muito tempo. Até porque, como eu falei aqui no começo, a vice-presidente do Conselho é indicada pelo Bradesco. A vice-presidente que vai julgar o Bradesco é indicada pelo próprio Bradesco. Depois vem 4.295 empresas que têm um auto de infração no valor e débito no valor de 125 bilhões de reais. Depois, 13.043 bilhões de reais, e aí vem os que pagam, os pequenininhos, 93 mil, que deve 5 bilhões. E observei que quem mais recolhe, quem mais paga e quem mais é penalizado no Conselho de Administração de Recursos Fiscais são os menores. Portanto, eu estou chamando a atenção que o governo federal, até por parte do Ministério da Fazenda, chama esses devedores, senta na mesa, negocia pagar esses autos de infração que tem com o governo federal e resolve o ajuste fiscal. Não precisa estar tirando 18 bilhões dos trabalhadores. Se pegar aqui só das 780, 20%, senador Ataíde, são 72 bilhões de reais que as grandes empresas, os grandes conglomerados industriais desse país devem e precisam pagar ao erário. Eu cedo a parte ao senador Ataíde Oliveira. Obrigado, senador Otton. O vosso pronunciamento, ele simplesmente coaduna com tudo que eu tenho pensado sobre esse escândalo da Receita Federal. Inclusive, nós temos na diretoria da Casa uma CPI com 40 assinaturas, que acredito eu que muito em breve nós vamos abrir essa CPI. Mas Vossa Excelência falou um detalhe extremamente importante. Na verdade, os recebíveis do erário desses devedores soma 548 bilhões. E são devedores em potencial, devedores que têm patrimônio para pagar. Exato. Como Vossa Excelência falou, Bradesco, Banco Safra, BM Food, RBS e tantas outras. Veja só, o governo está querendo tirar do bolso do povo mais 18 bilhões. Se chamar essas empresas, conforme Vossa Excelência colocou tão bem, e sentar com essas empresas e fazer um acordo ou fazer um refis, no mínimo bota no caixa do erário 200 bilhões de reais. Outro caso muito grave também é a Previdência Social. A Previdência Social tem um ativo a receber enorme. O BNDES tem mais de 500 bilhões também para receber. Claro que tem um ativo podre ali dentro. Ou seja, se o governo tivesse a competência para cobrar de quem deve, o país poderia sair dessa crise que hoje se encontra. Parabéns, senador Otton, pelo seu belo pronunciamento. Eu acato a paz de Vossa Excelência, inclua o meu pronunciamento, e posso dizer que os processos na faixa de valores altos têm, inclusive, empresas que têm débito de mais de 100 bilhões de reais a pagar e que não foram julgados. Eu acredito, senador Ataíde e senadora Ana Amélia,
que esse conselho foi feito exatamente para engavetar e não pagar, as grandes empresas não pagarem aquilo que deve ao erário. São só 780 empresas, é bom anotar isso, têm a pagar de recebíveis ao governo, ao erário, 357 bilhões de reais. É muito dinheiro. São todas grandes empresas, grandes conglomerados de empresas de vários setores da atividade industrial e do Brasil, comercial e bancária e da empresa automobilística, que não pagam. Ou seja, o Conselho até hoje só existiu para cobrar dos menores, dos pequenos, daqueles que têm auto-infração das micro e pequenas empresas. Aliás, como foi dito e foi identificado pela Polícia Federal, que os grandes não pagavam, só pagavam os pequenos. Então, o meu pronunciamento é exatamente, ou para se fazer uma revisão do Conselho, eu soube, inclusive, que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a presidente Dilma vão rever esse Conselho para modificar a composição do Conselho, ou então mandar aqui uma nova medida provisória para extinguir esse Conselho que engavetou, desde 2009, todos os processos de pagamentos das grandes empresas, o que daria para fazer, sem nenhuma dúvida, o ajuste fiscal. Cobrar aqui 20% resolve todo o problema do ajuste fiscal que nós queremos fazer, que o Brasil precisa fazer para seguir em frente. Muito obrigado, presidente Anano Melo.